Saudações, igreja! A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é um dia maravilhoso na presença de nosso Deus. E eu tenho aqui para vocês uma mensagem da parte de Deus diretamente ao seu coração. Amados irmãos, nós sabemos que hoje é o dia 2 de novembro de 2022, ou seja, nós estamos em pleno dia de finados. E eu trago para vocês uma mensagem de fé, uma mensagem que fala de ressurreição, uma mensagem que ela é muito contextualizada para os nossos dias atuais, uma mensagem que fala da ressurreição da filha de Jairo, mas que ela pode perfeitamente se aplicar à tua e à minha vida. A ressurreição, nesse contexto que eu quero falar com os senhores e com as senhoras, com os irmãos e as irmãs, ela pode ser uma ressurreição espiritual, porque muitas pessoas estão mortas na fé. Nós sabemos que as igrejas estão cheias de gente vazia nos dias atuais. E isso é muito triste, é muito lamentável. Quando a pessoa conhece uma religião, quando a pessoa conhece uma fé, quando ela faz parte de um templo, mas ela não tem Deus. E nós vivemos isso. Nós vivemos um vazio espiritual, um vazio existencial nos dias atuais. E é como eu falei, as igrejas estão cheias de gente vazia. Infelizmente, tem muita gente morta na fé. E essa palavra de hoje, no dia de finados, vem falar a respeito de ressurreição. Então, meus irmãos, leiam comigo essa mensagem, que ela está contida no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler e na sequência eu quero passar para os irmãos essa mensagem de fé. Amém? Em nome de Jesus. Leiam junto comigo. Versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Amém? Continuamos, irmãos. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Olha a fé dessa mulher. Continuamos. E logo se lhe sarou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ou seja, Jesus estava a caminho da casa de Jairo para realizar um milagre. Para vocês verem como que é quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Jesus estava indo para realizar um milagre, e no meio do caminho realizou mais outro milagre. Porque assim, onde Jesus está, onde ele toca, o milagre acontece. Jesus estava indo para realizar a ressurreição da filha de Jairo. No meio do caminho, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. E Jesus perguntou para a multidão: peraí, alguém me tocou? E os discípulos falaram: Senhor, todo mundo te tocou. O Senhor está no meio de uma multidão, todo mundo te tocou. Mas Jesus falou: não, alguém diferente me tocou. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. E será que vocês entendem isso, meus irmãos? Jesus emanava a virtude. Jesus transpirava a virtude. Jesus, por onde ele chegava, a paz reinava. Onde ele chegava, havia cura, havia ressurreição, havia emanação, transbordamento do Espírito Santo. E isso pode acontecer com você, comigo também. Eu não estou falando de que santidade seja você ser totalmente ausente de pecado, mas a santidade é você ser separado para uma causa, é você ser separado para a causa do bem, para a causa do Espírito Santo. Quando você realmente está separado para Jesus, para Deus, você pode dizer que você está no processo de santificação. Pecadores nós somos, mas nós somos pecadores em tratamento. Mas Jesus, ele era um ser humano normal.
mas ele emanava virtude, assim como você também pode emanar virtude. Você no seu local de trabalho, você pode e deve ter virtude. Sabe aquela pessoa que quando chega no ambiente ela transparece paz, ela transparece uma espiritualidade elevada, ela transparece realmente o brilho do Espírito Santo? Era assim que Jesus era. E interessante, essa mulher simplesmente tocou na veste de Jesus e ela foi curada daquele fluxo de sangue que ela padecia há muito tempo. Ela gastou dinheiro com médicos, gastou tudo que tinha. Talvez ela deve ter procurado curandeiros, ela deve ter procurado charlatães. Ela procurou os médicos com a medicina que tinha naquela época. A medicina romana talvez ela deve ter contratada também, porque ela era uma mulher de posses. Mesmo assim, nada serviu. Mas quando ela tocou em Jesus, ela sentiu naquele momento o corpo dela curado. E Jesus sentiu que dele saiu virtude. Então seguimos, irmãos, com essa leitura. Seguimos adiante. E olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que tinha lhe acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que ainda incomodas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. O principal da sinagoga, nesse caso, era Jairo: não temas, crê somente. Amém? Por favor, meu filho aqui, segure essa Bíblia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E vamos seguir com esta mensagem. Então Jesus, quando terminou de curar aquela mulher, ela veio tremendo, temendo pela sua vida, talvez temendo que Jesus fosse lhe dar uma bronca, se apresentou diante dele e falou tudo o que havia acontecido. Só que Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé. Interessante que Jesus não falou: ó, mulher, parabéns aí, mas quem te curou fui eu, meus parabéns. Não, Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Você veja que Jesus, para curar alguém, para realizar uma obra na vida de alguém, ele precisa de um detalhe. Esse detalhe chama-se fé. Irmãos, é necessário que tenhamos fé para vermos a obra de Deus acontecer em nossa vida ou na vida de alguém. É necessário a fé. A fé move montanhas. É uma palavra tão clichê falar que a fé move montanhas, mas sem a fé é impossível agradar a Deus. E outra coisa, a fé sem obras é morta. É necessário ter a fé associada com alguma obra. Veja, por exemplo, o caso de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem corrupto, que cobrava mais do que aquilo que era determinado, ficava com o troco. Ele era um homem odiado pelos judeus, porque ele arrecadava impostos para o Império Romano. Digamos que ele cometia crime de lesa pátria, o povo não gostava dele. Mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele subiu em uma árvore, porque ele era um homem baixinho, de pequena estatura. Ele era baixo tanto na altura, como ele era considerado baixo perante a sociedade. Mas ele subiu naquela árvore, subiu porque ele queria ver Jesus. E aquela ação dele subir naquela árvore foi suficiente para Jesus perceber que havia fé naquele coração. Coração arrependido. Porque eram pessoas assim que Jesus buscava. Sabe aquela pessoa que era considerada execrável socialmente? Tipo eu, tipo você talvez aí, não sei da sua história. Você pode ser um pecador, pode se considerar alguém incorrigível. É pessoas assim que Jesus busca. Jesus naquele período andava com prostitutas, Jesus andava com meretrizes, Jesus chamava ladrões e conversava com eles, porque a Bíblia diz que ele não veio, o médico não veio para os sãos, mas o médico veio para os doentes. Da mesma forma, o Filho de Deus veio convocar os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, vendo Zaqueu, vendo a sua mensagem de fé, né? Aquela fé que Zaqueu demonstrou, Jesus falou: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém entrar na tua casa, me convém pousar na tua casa. E a Bíblia fala que Jesus foi na casa de Zaqueu, foi recebido, jantou na casa de Zaqueu, e a Bíblia diz que houve salvação naquela casa, porque houve fé. Houve a fé com atitude, houve uma mensagem, uma mudança de comportamento naquela vida. E seguindo adiante, após Jesus ter curado aquela mulher, Jesus recebeu os membros da sinagoga que vieram falar com Jairo: não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. A sua filha já faleceu, ela já se foi, deixai o mestre ir, porque não tem mais jeito. Só que Jesus falou: crê somente. Amém? Essa é a mensagem que eu quero dizer para você hoje, dia 2
de novembro de 2022, dia de finados. A mensagem de fé desse dia é: crê somente. Dia de finados, talvez você esteja morto na fé, mas Jesus está dizendo: crê somente. Ele pode ressuscitar a tua fé. Em nome de Jesus, basta você crer. Creia nessa mensagem de fé, receba essa mensagem em seu coração. Quem sabe você foi morto na tua fé. Quem sabe os irmãozinhos da igreja que faziam uma contenda contra você acabaram matando a tua fé. Acabaram fazendo que você saísse daquele meio, e que você não só saísse daquele meio, daquela igreja, mas que você saísse de Deus. Saiu da presença de Deus. Você pode pensar que você está morto na fé, como a filha de Jairo estava naquele momento, mas Jesus está dizendo: crê somente. Amém? Então, em nome de Jesus. E a Bíblia, continuando essa mensagem de fé, eu vou me abreviar neste momento, fala que Jesus chegou na casa de Jairo. Jesus pediu para que todo mundo se retirasse daquele local. Ficou somente Jesus e aquela menina que tinha 12 anos na época, 11, 12 anos, era uma criança. Jesus orou por ela e ela ressuscitou. Porque é assim, Jesus emana virtude. Quando Jesus entra num ambiente, ele emana virtude. Jesus é maravilhoso. Quando ele entra na vida de alguém, a mudança é impossível não acontecer uma mudança. Tem uma coisa que é impossível para Deus. É impossível Deus entrar na tua vida e não realizar uma mudança na tua casa, na tua vida, no teu comportamento, no teu trabalho. Jesus muda o ambiente onde ele chega. Amém, igreja? Recebam essa mensagem de fé em nome de Jesus. Meu nome é Clauderlan Barbosa e eu estou mandando essa mensagem de fé número 1. E estou inaugurando este canal, Mensagem de Fé, com esta palavra no dia de finados, dizendo: se você está morto na fé, você pode ser um finado na fé, não interessa. Aquele que ressuscita mortos, aquele que ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus ressuscitou ele dos mortos. A mesma coisa ele pode e vai fazer na tua vida, ressuscitando a tua fé. Amém? Em nome de Jesus, um grande abraço e a paz do Senhor.